Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Essa, um programa que só fala de assuntos interessantes. Então já vamos deixando o seu likezinho aí no canal, compartilha com quem vocês quiserem, porque olha, o conteúdo hoje vai ser muito legal. Pelo menos, eu amo o assunto, mas a gente não vai começar por ele, mas vai finalizar? Exatamente. Muito bem, na verdade, Andressa? Com certeza. Hoje a gente tem o prazer de receber o André. Ele é diretor de marketing da Mantiqueira Brasil, que vai contar um pouquinho aí sobre a sua trajetória profissional. Prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para bater papo com vocês sobre esse mundão do marketing. Que bom! A gente já estava batendo papo aí nos bastidores, porque, gente, eu sou fãzaça de ovos, assim, eu sei tudo que envolve, né, de nutrientes, porque eu já estudei muito sobre esse alimento, então a gente vai depois abordar esse assunto, mas também tem os desafios do marketing, né, para o que comunicar, como falar, né, sobre ovos. Então a gente vai entender tudo, mas antes, a sua trajetória. André, você já começou no marketing ou não? Olha, comecei muito cedo, começo com importação, na verdade, no Porto de Santos, né? Você começou com quantos anos? Eu comecei com 16 anos. Uau, começou a trabalhar novinho. Era guardinha, sabe? Usava aquelas ondas. Ah, que legal! Aí depois eu começo a minha carreira mesmo, que eu falo, na PepsiCo, eu entro na área de compras. Legal. Aí da área de compras eu passo para uma área de novos negócios e aí eu acho que me formou como profissional. Exemplo do que a gente fazia nessa área de novos negócios. Legal. A Lojas Americanas é um grande cliente da PepsiCo, então como que a gente aumenta o faturamento? Vamos vender ovo de Páscoa lá. Então o que a gente tem de Fortaleza? A gente tem os licenciamentos, mas a gente não tem o brinde, a gente não tem chocolate, a gente não tem logística refrigerada, a gente não entende do imposto e a gente não tem fábrica para produzir. Então como que a gente organiza tudo isso, envelopa num projeto para vender ovo de Páscoa para as lojas americanas? Então eram projetos onde eu me envolvia com várias áreas e me formou, e tinha que ganhar dinheiro, tinha que ser rentável. Sim. E me formou muito nessa visão mais do todo, de negócio. Dali eu saio para a área saio de novos negócios ou para a área de marketing mesmo, efetivamente. Lá mesmo? Lá mesmo dentro da PepsiCo. Aí naquela área mais tradicional, desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de produto, aromas, essas coisas. Tem um grande projeto muito bacana que foi lá atrás, o Brasil começou a descobrir a região Nordeste, muitas empresas começaram a olhar para a região Nordeste. Na época eu e meu gerente, o João Paulo, que é um cara até bacana para vocês trazerem aqui, ele está no Comida de Boteco hoje. Ah, legal! Foi presidente aí pelo mundo afora da PepsiCo, até indico para vocês. A gente assumiu o projeto Nordeste, né? Como que a gente revitaliza a região Nordeste dentro da PepsiCo, com esse olhar, assim, né, de a gente conectar vendas, conectar marketing, conectar trade marketing, entender efetivamente o consumidor. Então a gente foi para a região, andamos, que é rodamos. Muito diferente, né? Isso deve ter sido muito enriquecedor para vocês também, primeira coisa, assim, você vê, a gente tinha um pacote pequeno, né, uma bolsa pequena que custava, por exemplo, R$1, nem sei quanto está custando hoje. Mas aí a gente vê os concorrentes na região vendendo um pacote que é 2 vezes o tamanho, 3 vezes o tamanho pelo mesmo R$1. Sim. Então o que acontece? Como é que os concorrentes conseguem fazer isso? Basicamente injetava mais ar. Sim. E dava aquela sensação de ter mais produto dentro do mesmo valor. Então a gente acabou reformulando toda essa perspectiva de consumidor e a perspectiva comercial também. E ali talvez seja a minha primeira experiência no comercial de entender rota, produtividade de rota, rentabilidade da rota, porque tudo isso era importante dentro desse projeto. Então acho que são 2 marcos que eu tenho no início da minha carreira, muito jovem, tanto nessa área de novos negócios quanto nessa área do Nordeste, que faz com que eu consiga conectar marketing, vendas, consumidor, ganhar dinheiro, né, fazer conta, numa mesma perspectiva olhando de cima, né, e não simplesmente só estando dentro daquele turbilhão de coisas, porque a gente precisava virar a chave, a gente precisava de alguma coisa mudar a trajetória dos negócios dentro da empresa. Então acho que essas são as 2 primeiras experiências que me marcaram, né, dentro. E foi um case de sucesso? Os 2, né? Os 2. Que legal! Porque é isso, né? Tem que arriscar, tem que ir a campo e naquela época mesmo devia ser bem desafiador também, né? Porque poucas pessoas estavam fazendo essa imersão toda para entender esse público. O projeto do Nordeste foi tão sucesso e tão desafiador que meu último trabalho, junto com o João Paulo, antes de ter ido para uma outra empresa, foi escrever o CAPEX da fábrica de Jabotão de Guararapes, que é a fábrica que existe até hoje. Então, assim, a gente mudou tanto a visão da região que a gente conseguiu até aprovar internamente a construção de uma fábrica, que não é uma coisa simples. E uma fábrica voltada para atender
àquele consumidor, aquele público, né? E muito diferente, porque é uma pessoa jovem de marketing se envolvendo na discussão de CAPEX. Sim. Eu me lembro muito novo também com o secretário de Economia de Recife, eu, meu chefe, meu diretor, a gente andando de helicóptero, vendo aonde que tinham regiões ali para a gente poder fazer o investimento. Que legal. Então são coisas que a gente vai se envolvendo em prol do negócio, mas para fazer as coisas acontecerem. Então acho que esse para mim é um super case assim na minha vida, assim, na minha E foi carreira. aí que você se apaixonou pelo marketing? Você sempre quis trabalhar na área de marketing e de negócios ou foi por oportunidades? Olha, eu muito novo na minha carreira, eu pensei que eu queria, como eu comecei em compra, eu sempre falei que eu queria acabar em vendas. Tá. E eu queria fazer esse giro dentro da organização. Muito cedo eu decidi que eu não gostaria de ser aquele cara especialista. Tá. Mas que eu queria ser o cara que conseguiria conectar todos os negócios de uma empresa. E eu acho que eu consegui na minha trajetória, assim, porque eu já fui marketing, trade marketing, merchandising, novos negócios, inovação, comercial. Então a gente fez um pouco de tudo, assim, eu fiz um pouco de tudo na carreira. E associado a isso, também várias categorias diferentes, que também te dá uma outra perspectiva, uma outra leitura. Então eu trabalhei com margarina, maionese, azeite, óleos, arroz, tomate, salgadinho, que a gente estava falando agora mais recentemente ovo. Então também são essa pluralidade de atividades e de categorias é uma coisa que eu buscava, assim, era uma inquietude que eu tinha de aprendizado, Sim. de buscar conhecimento. E é muito legal, passado aí já 20, 30 anos, sei lá quantos anos de carreira, né? Você olhar para trás e ver como as coisas se conectam e como você hoje, mais maduro, consegue ligar o ponto A com o ponto B de uma forma mais rápida, entender como fazer as coisas se moverem mais rápido, seja dentro da sua própria empresa, seja dentro do mercado, seja junto Até ao consumidor. dentro desse case de sucesso, tudo bem que a importância, né, de ir a campo é sempre uma premissa, mas eu acho que para levantar dados, pesquisa, uma série de coisas, né, talvez teria também sido um pouco mais rápido, né? Então algumas facilidades acabam encurtando isso, né? Esse chefe que eu mencionei que eu tive, né, ele começou a carreira dele em vendas e depois ele foi para marketing. Ele também fez uma carreira bem diferente. E ele sempre falou, cara, sempre entenda que o coração de qualquer empresa é o time comercial. O marketing é o cérebro, mas o coração é o time comercial. E por isso eu sempre estive muito conectado com o comercial, em várias etapas, seja sendo aquele cara que ajuda a vender, sendo o cara que efetivamente está na linha de frente vendendo. Então essa é uma coisa que eu aprendi muito jovem e eu tenho como crença mesmo. E o que você acha que hoje, para você ser um bom vendedor, o que você precisa ter de básico, assim? Você acha que isso já nasce um dom com a pessoa ou ela consegue também se lapidar e se tornar um bom vendedor? Não, eu acho que venda é processo. Venda é processo. Então é uma gestão da rotina bem feita, é um entendimento do cliente bem feito. E entendimento do cliente é fazer perguntas abertas para os clientes e saber escutar o que eles estão te falando. Acho que se você junta esses 3 pontos, gestão da rotina, boas perguntas, entendimento, escutativa mesmo desse cliente, eu acho que qualquer pessoa pode se adaptar em vendas. Obviamente que tem gente que flui melhor. Sim. Tem, né, que fala, o cara é vendedorzaço, já veio, de relacionamento, mas eu acredito muito no processo. E também acho que a gente está transformando tanto o mundo comercial que aquele vendedor só de relacionamento por relacionamento, eu acho que ele vai deixar de existir. Eu acho que entrou tantas outras variáveis no processo de venda, de tecnologia, de necessidade de entendimento do negócio do cliente, que não acho que é só mais o relacionamento que segura. Mas o bom vendedor, para mim, ele é aquele cara que visita efetivamente o cliente, está na rua, está cumprindo a agenda dele, seja da rota, seja agenda de visitas de clientes corporativos maiores, quando é uma relação B2B. E eu acho, né, eu tenho falado muito isso assim, sempre que me chamam para essa conversa, para esse tipo de pergunta, eu acho que hoje na parte comercial e que também fala com o marketing, existe um câncer dentro do processo de vendas como um todo, que é o WhatsApp. Né? Hoje as pessoas elas não estão querendo mais visitar cliente porque elas querem resolver tudo no WhatsApp. E aí você perde esse vínculo emocional, você perde essa escuta de saber o que esse cliente está precisando. Você cai mais fácil para uma venda transacional. E aí não adianta, venda transacional não gera valor,
não agrega para o negócio, não agrega para o gerente comercial, não agrega para o vendedor, para o gerente, para o diretor, para a empresa, não agrega para o marketing, não agrega para o consumidor. Então, acho que hoje a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo no mundo comercial e marketing, que é essa facilidade do WhatsApp. Eu sei que é mais prático, é mais fácil, é mais ágil, mas te joga para o transacional. Então, a empresa que deixar isso acontecer, ela vai deixar de agregar valor. Então, é uma preocupação que eu tenho levantado essa bola, né, e eu sei o quanto isso facilita, mas isso também pode ser um fator prejudicial, né? Para a empresa. Porque acaba se tornando um vício, né, dos vendedores de ter essa facilidade na mão, mas ao mesmo tempo não ter a questão de relacionamento, de contato, de experiência, de ouvir realmente o outro lado. Então é importante você ressaltar esse ponto. E depois de PepsiCo, você foi para Bunge? Fui para Bunge, aí eu faço uma trajetória lá de quase 10 anos. Eu brinco, né, que eu tenho a minha primeira etapa, que eu pré-MBA, depois pós-MBA. Na primeira etapa eu era o cara que ajudava a vender, pós-MBA eu venho e falo, não, agora eu quero ser o cara de linha de frente de resultado. Nesse pré-MBA que eu falo, eu entro na área de marketing, mas a Bunge era uma empresa muito dinâmica, né? Ela era uma empresa americana, mas que a operação do Brasil era muito importante. O que me conecta com a Bunge é a minha experiência no Nordeste. Tá. Ela tinha uma percentual muito grande da rentabilidade vindo da região. Então eu entro no marketing, eu tenho uma experiência absurda, que é fazer pricing de óleo de soja, pricing de óleos, e na sequência eu assumo a área de marketing, trade marketing, com uma visão de trazer a gestão de contratos comerciais e verbas de cliente para essa área de trade, para que a gente conseguisse de alguma forma colocar um processo. E aí eu tenho um outro case de carreira, né? A gente coloca um sistema, né? Basicamente assim, se eu vou investir 10 mil reais, eu tenho 10 vendedores, dou R$1.000 para cada vendedor, esse vendedor tem que fazer um planejamento do que ele vai fazer naquele cliente, em qual cliente ele vai fazer, por quê e o que ele vai fazer. A gente aprovava isso no sistema, a partir dali ele tinha direito de uso. Uma vez estabelecido esse direito de uso, ele tinha que dar um upload no sistema da contrapartida que teve. Então, assim, eu investi R$1.000, eu tive 3 tabloides, 2 pontos extras e o meu sellout foi de tantos para tantos %. Então, a gente fazia esse pós-mortem. Eu estou falando aí, nossa, em 2005, 2006, sistemas de gestão de trade não existiam. Não tinha no mercado. A gente teve que trazer uma empresa e começar do zero todo esse desenho. Então foi muito bacana no sentido de dar uma responsabilidade maior para o vendedor, ajudar ele a se planejar, pensar o que fazer com o dinheiro. A partir do momento que você tem que explicar, você pensa mais como utilizar essas verbas. Tudo isso era conectado com o marketing, porque vinha um briefing no sistema para o vendedor do como utilizar e qual era o briefing de marketing para a utilização daquela verba, para a gente poder conectar as ações de marketing com as ações de ponto de venda. E aí tinha também outros ganhos, tinha ganho tributário, mudança de linha de mensuração de resultado. Então foi um projeto bem interessante. Não, que legal, assim, você fazer parte desde o início disso, de implementar de tudo, porque com certeza esse sistema foi crescendo ao longo do tempo, ganhando, né? Resolveu um problemão da empresa. Gigante, né? entre outros, né? Porque você vê que ele consegue depois, acho que, conectar com muitas outras frentes também, né? Até hoje, né, assim, o mundo comercial tem uma frase, né, que é o abatimento indevido dos key accounts. Poxa, você conseguia rastrear absolutamente tudo. Isso aqui não estava planejado, isso aqui não estava mapeado. Então foi muito bacana. Aí eu saio dentro dessa área de trade, a gente tem também braço de merchandising, né, que daí é fazer gestão de 800 promotores em loja, por aí vai. Tem uma campanha que a gente executa, né? Nossa, na época campanha promocional era por carta. Uau. Então a gente fez uma campanha que chamava Casa Nova com seu ídolo é uma delícia. E sorteava aquelas cartas, toda Brasil. Aí tinham 3 garotos propaganda, então a gente fez comercial, filme, gravação. Aí tinha o Luigi Baricelli, o Humberto Martins, eu não vou lembrar o nome do outro, Pasquim, alguma coisa Pasquim, não lembro o nome dele. Mas era um outro ator global. E a pessoa cortava o código de barras da embalagem, botava dentro de uma carta, ia no correio, mandava a carta pra gente, aí no sorteio juntava todo mundo e uma pessoa ia lá e pegava a carta. Imagina, hoje em dia quem tá se formando hoje nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Nem vai saber. Fala, como assim cartas? Jogava pra cima, tinha que ir até o correio pra deixar. Então foi uma campanha muito bacana que a gente fez, porque essa conexão do ator global, e aí a gente fazia totem do Luigi Baricelli, era o totem que as pessoas mais queriam colocar no supermercado.
que ele era o mais, sei lá, o mais bonitinho da época, o mais famosinho da época. Não, ele era o galã da época. Todo mundo, a gente fazia um totem em tamanho real, né, com o símbolo da promoção, para chamar a atenção dos consumidores na loja. Nossa, esse totem dava briga, assim, pessoa pegando e querendo levar para casa. Aí esta campanha, que era Casa Nova com seu ídolo é uma delícia, ela desdobrou para Carro Novo com seu ídolo é uma delícia. Porque daí a gente dava um carro... só um parênteses, na promoção da casa, o consumidor escolhia um dos 3 ídolos da Globo para entregar a chave da casa para ele. E na promoção do carro, o consumidor escolhia um dos 3 ídolos para ir lá entregar um carro para ele. Legal. Só que a gente dava assim, coisa de 50 carros, 70 carros, e colocava o carro exposto dentro da loja. Fazia toda uma movimentação, assim, para o consumidor entender a promoção. Sim. E isso era um trade muito raiz, assim, um trade e um marketing muito raiz. Porque assim, eu não comprava o carro. Eu fazia uma parceria com alguma concessionária da região que mandava o carro, eu botava uma plaquinha ali da concessionária, falava assim, vá na concessionária tal para conhecer esse carro, fazer um test drive no carro. Sim. Então era uma forma de marketing trade muito raiz e muito conectada com vendas. Assim. E que dava muito resultado, né? Queira ou não, porque era tudo muito conectado, raiz, mas dava um baita resultado, né? Exato. Assim. Então esse foi um trabalho dessa fase que eu falo que eu estava ajudando o time de vendas. Né? Tá. Falando de pricing de óleo de soja, assim, também para mim foi uma experiência importante. Eu acho que também pricing para quem está em marketing é fundamental. Tem que entender a precificação. Hoje em dia se chama de revenue management, né? Naquela época não existia isso. Sim. Mas basicamente eu peguei uma migração no mercado que ninguém vai lembrar aqui, né? Assim, que a gente não comprava óleo de soja em lata. Não. Hoje é tudo em PET, mas ela era em lata. Enquanto era em lata, o mercado era extremamente organizado, porque... Mas eram aquelas latas grandes, né? Meio quadrada, não era? Tinha aquelas redondas também. Então, soja, eu lembro, mas isso, nossa... Primor, salada... E quanto era em lata, o mercado estava organizado, porque era muito caro, um investimento muito alto em CAPEX para você ter uma fábrica de invase de óleo de soja em lata. Quando vai para PET, aí começa a entrar uma série de cooperativas que compram as unidades PET, fica mais barato, né? O custo de investimento para montar uma beneficiadora de óleos em geral fica muito mais barato. Então começa a entrar no mercado uma série de cooperativas em várias regiões, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas. E isso desequilibra um pouco essa relação, essa estabilidade que tinha no mercado de óleos. Então a gente viu de um ano para o outro a rentabilidade assim, que dava muito dinheiro, de repente do nada começou a não dar tanto dinheiro assim. E aí foi um aprendizado muito grande para mim, porque daí eu e meu chefe na época, um outro chefe na Bunge, está lá até hoje. Ele falou, André, vamos fazer o seguinte, a gente vai vender onde a gente achar, onde tem rentabilidade. Vamos quebrar a lógica comercial, porque qual é a lógica comercial? Eu tenho 10 milhões de caixas para vender, eu tenho 10 regiões, então vai 1 milhão de caixas para cada região, então essa é a meta daquele gerente que vai desdobrando na meta daquele vendedor. Sim. Eu abria segunda-feira com pesquisa de preço de mercado, rodava rapidamente um resultado financeiro se eu vendesse em cada uma das áreas e a regra era, se na segunda-feira essa pesquisa me falasse que era melhor vender na terça no sul, a gente jogava todo o volume para o sul. Se era melhor vender para o Nordeste, a gente jogava todo o volume para o Nordeste. Uma operação logística e de supply maluca, mas uma estratégia de defesa para a gente proteger o nosso resultado financeiro. E, obviamente, que isso dava muita discussão com o time comercial, porque imagina o cara falar assim, não, mas peraí, eu vou ficar sem óleo para vender? Vou ficar sem nada, como é que eu vou fazer e aí? minha meta? Aí a gente teve que mudar a meta do time também. Então, essa visão, essa experiência de pricing me deu esse entendimento da importância de você se conectar com o mercado, com a rua, para poder proteger o resultado da empresa. No fundo, que a gente às vezes esquece, né? A gente está no marketing, está no comercial, a gente esquece, mas a gente tem uma missão dentro de uma organização, que é proteger os interesses do acionista. Sim. E a gente protege os interesses do acionista rentabilizando a operação para eles. Isso é o que as empresas têm que acontecer. Sim. Se vai ser de uma forma mais divertida, menos divertida, aí cada empresa tem as suas escolhas. Mais fácil, cada empresa tem as suas escolhas. Mas nós somos contratados, vocês têm a missão de vocês, no final do dia tem que pagar a conta, né? Tem que sobrar um dinheirinho no caixa da empresa. E esse foi um aprendizado gigante que eu tive nessa passagem assim, em pricing.
E eu diria que me transformou também, né, no sentido de ter mais uma vez uma conexão com o time comercial. Então é muito louco falar isso para vocês, porque eu começo a minha carreira no marketing, mas a todo momento eu fui me conectando com o time comercial. A todo momento, a todo momento. E aí eu não sei dizer se é porque eu me dava bem com o pessoal do comercial, ou se era porque eu buscava isso, assim, as coisas aconteciam. Mas uma coisa que para mim sempre foi muito importante, como eu entendi desde cedo que a gente é pago para gerar caixa para a empresa, eu sempre quis aproximar todas as minhas atividades de marketing, de negócio, do time comercial, de levar mais perto do ponto de venda e mais perto do consumidor. Porque sempre que você consegue fazer essa conexão, o resultado ele é mais rápido. E acontece, eu não tenho dúvida nenhuma que a hora que você faz essa conexão, isso acontece. E a Bung, a primeira etapa de Bung foi muito isso. Tudo isso que aconteceu me deu uma grande oportunidade na minha carreira, que foi fazer o MBA no exterior. A Bung tinha fechado uma parceria com a escola que eu estudei, então eu fiquei um ano e 4 meses, com curso de inglês pago pela empresa, MBA pago pela empresa, meu salário em reais assim intacto, caindo na conta, mas ajuda. Que maravilha! Super legal, assim, um programa que a Bung fez para capacitar jovens talentos, né, pessoas, eu não fui o único que fui, né, foram acho, em torno de 10 pessoas que ao longo de 3, 4 anos... Mas estava no meio dos jovens talentos. Estava lá, tava brigando lá. E aí foi uma experiência muito bacana, assim, ter feito esse MBA fora, assim, te dá uma experiência internacional, a escola que eu estudei é extremamente globalizada, então meus grupos de trabalho tinha um japonês, um suíço, um indiano, e aí você entende essa questão de cultura e quanto é importante você conectar a cultura nas pessoas. E o legal de você fazer MBA fora é que enquanto você está lá estudando, você não está entendendo o que está acontecendo. Você fala assim, cara, por que eu estou passando por isso aqui? Por que eu tenho que ficar aguentando esse indiano que chega atrasado em todas as reuniões? Por que eu tenho que aguentar esse suíço que é chato, ele quer ser preciso em todas as análises? Por que eu tenho que aguentar esse japonês que toda hora quer fazer plano B, C, D, E? Você não entende. Mas passa um tempo, aí você fala, caramba, eu vivi isso lá atrás. Nossa, foi... Isso. Você lembra das experiências, e o MBA de um ano, ele é muito intenso e me transforma a ponto de quando eu volto para o Brasil, eu viro para o pessoal da Bung e falo, olha, agora eu quero ser linha de frente, agora eu quero estar tocando efetivamente um negócio. E isso acontece, né, a Bung ela tinha recém feito parceria com o Azeite Andorinha, aí eu viro responsável pela categoria, também com azeite cocineiro, então azeite Andorinha da Sovena, que é uma das maiores empresas de azeite do mundo, cocineiro da Molinos, a maior empresa de azeite da Argentina, e eu começo a desenvolver a categoria de azeites. E aí acho que tudo que eu vivi até agora, mais o MBA, eu falo, caramba, eu preciso botar em prática agora, porque agora eu sou responsável pelo resultado do negócio. E foi muito sucesso, assim, foi muito sucesso. Eu peguei um momento do azeite Andorinha, onde ele lança aquele bico dosador. Sim. Que, cara, assim, é muito engraçada essa história, porque a gente fazia promoções com o bico dosador. Compra o azeite Andorinha, ganha o bico dosador. A pessoa, que era uma estagiária, que comprava o bico dosador, uma vez numa reunião de planejamento estratégico, ela falou assim, gente, não dá para vocês mandarem já com bico dosador isso daí, pô, tá caro comprar esse bico dosador, é um trabalhão, tem uma questão tributária aí chata, de troca de nota e tal. Aí, opa, peraí, será que não dá mesmo? E nisso a gente começa um trabalho junto com a Sovena de desenvolver esse bico dosador. A gente tem a patente, né? Junto com a Sovena a gente consegue a patente desse bico dosador e isso faz com que a marca vá para um outro patamar. Então, assim, aí vem aquela questão da escuta, né? Então, assim, independentemente do nível da pessoa na organização, você precisa entender qual a perspectiva dela, porque ela trouxe uma inovação muito bacana para dentro do negócio que transformou a marca no Brasil. E é uma coisa simples, mas que precisa ser falada ali, porque é um momento em que você tem um insight e aí faz o desenvolvimento do produto, né? Exato. E a gente era distribuidor da Sovena no Brasil, né? Então aí vem algumas coisas que eu também tinha estudado, tinha aprendido na parte de pricing, que quando você tem uma inovação na mão, você precisa precificar mais. E a gente tinha, e eu dividia o ganho. Então a gente aumentamos o preço, e dividimos o ganho de forma igual entre Sovena e Bung, né? Para ser uma relação ganha-ganha efetivamente. E obviamente, na hora que a gente começa a fazer isso, você começa a alimentar a construção da marca de uma forma maior. A Sovena conseguiu, pela primeira vez, fazer uma campanha de marketing
Eu saio de 0,5% de market share, quando eu deixo a categoria estar com 16%, e hoje deve estar na casa de 25%, 30%, não sei. Uau. Então são pontos de conexão, de time, de pessoas e de estratégia que fazem com que o resultado efetivamente melhore. Nessa estrutura, eu tinha gente comercial trabalhando comigo, eu tinha área de supply comigo, eu tinha uma pessoa do financeiro, e ali a gente ia desenhando toda a categoria. Aí na sequência, eu assumo um negócio de arroz da Bunge, que é um negócio gigantesco, né? A gente vendia no Nordeste mais de 100 mil toneladas de arroz. Caramba. Era um negócio que tinha uma rentabilidade negativa quando eu assumo. E aí eu lembro do pricing do óleo de soja. Eu falo, opa, peraí, tem que fazer diferente esse negócio, tem que fazer uma precificação mais rápida, não adianta fazer uma tabela por mês. Então, quase que eu mudei. O óleo de soja lá atrás eu aprendi a fazer tabela diária. Aí eu trouxe essa dinâmica de precificação para o arroz até a gente reverter o resultado. Na sequência, eu passo pela oportunidade de aquisição da marca Et Salsarete. E foi um outro projeto maluco na vida, porque eu lembro que fechou no dia 19 de dezembro o contrato, no dia 5 de janeiro ia virar SAP, e se a gente não colocasse toda a estrutura de Et Salsarete dentro da operação da Bunge, a gente ia ficar 6 meses sem faturar, porque o global não ia deixar... Meu Deus, então tipo, corre! Não, a gente dormiu praticamente. Não, e é bom porque assim, a sua experiência também nessas horas ajuda muito, né? Porque você tem um olhar de cima e conecta muito rápido tudo que precisa para isso virar, Exato. Né? Então assim, o pessoal de TI me fala, o que vocês precisam de informação? É isso. Espera, eu vou pegar, joga no sistema e muito louco falar, mas foi a primeira nota fiscal emitida no SAP pós um projeto de 5 anos, foi a nota fiscal de Salsarete, uma venda de molho de tomate. É muito, muito bacana, assim, muito gostoso ter esse... A gente tinha até a nota lá guardada, assim. Porque foi isso, foram 10 dias de muita corrida, de muita dedicação, mas quando você vê que a primeira nota fiscal e milhares de possíveis notas que a Bunge poderia emitir foi a nota do negócio que você estava trabalhando. Você fala, putz, funcionou, gente, pronto. Exato. Então a Bunge foi essa passagem. Assim. Nossa, e que escola, né? Você ficou lá 10 anos, né? 10 anos, foi uma experiência muito bacana, tive a oportunidade de ficar 1 ano só estudando, então foi uma empresa que me ajudou muito na minha formação. E eu sempre falo assim, a PepsiCo me consolidou como uma pessoa de marketing, a Bunge me consolidou como uma pessoa de negócios. Então essa é o que acabou acontecendo comigo, assim. E aí, devido a isso, aí o mercado começou a te olhar, claro, de uma forma diferente, cada um... Esse mercado, ele é grande, mas é pequeno ao mesmo tempo, Nossa, né? Todo mundo se conhece todo mundo, né? Sim. Todo mundo se conhece, aí indicam, porque acho que, com certeza, acabam vendo todo esse seu olhar em cima de uma marca ou de um negócio, enfim. E aí, de lá, você foi para onde? Você teve outras oportunidades? O que aconteceu foi o seguinte, a Bunge, em algum momento, ela muda para São Paulo. Sim. Aí passou 1 ano, aproximadamente... Eu estava trabalhando com a categoria de tomates, né? Tinha liderado todo esse movimento. Antes de mudar de empresa, só lembrar um case para vocês que foi muito bacana, assim, que está no mercado até hoje. Aquele pote de vidro Salsarete, que tem o rótulo preto, que tem até um sleevezinho que conecta assim, a tampa com o rótulo, aquele produto ele era vendido a R$ 2,99, tinha uma rentabilidade absurdamente negativa. E a gente entrou numa espiral de querer trocar o vidro, porque o vidro que era low price, só que ele era um sleeve, assim, muito feio. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou convencer aqui o top management, né, os diretores aqui da empresa, os presidentes, principalmente o presidente na época. Aí eu peguei um vidro, peguei um rótulo de um produto importado, tirei o sleeve, colei, né, assim, o rótulo, troquei a tampa, a tampa era verde, eu botei a tampa preta e esse rótulo ele era meu branco e tal. E levei para essa pessoa e falei assim, olha, o que você acha deste pote de vidro? E era o mesmo pote que a gente tinha. Ele falou, não, André, esse é o pote que a gente está precisando. A gente tem que desenvolver esse pote aqui, olha que vidro maravilhoso. Eu falei, então, me dá 30 dias que eu vou desenvolver para você isso aqui. Porque estava todo um projeto para estruturar uma nova linha de vidro e tal, e na verdade não precisava, era um toque na embalagem que precisava ser feito. E aí eu consegui aprovar o projeto desse jeito, olha economizando CAPEX. Aí depois eu voltei e falei, esse aqui é o nosso vidro. Como assim? Esse aqui é o nosso vidro. Eu só colei o rótulo do concorrente e troquei a tampa. Eu falei assim, então é um projeto
de embalagem, não é um projeto de desenvolvimento de um novo formato de shape de vidro. Então foi muito bacana, esse projeto está até hoje com um rótulo exatamente da mesma forma que eu trabalhei, que eu desenvolvi lá atrás. Dá um orgulho, né? Na base, imagina na gôndola, olha, fala, eu tive... A hora que a gente fiz parte disso. A hora que a gente fez essa mudança, né, de embalagem, a gente já reposicionou o produto, ele saiu de 2,99, foi na época para 9,99 e assim, venda disparou 3, 4 vezes mais. E você vê até hoje no mercado com uma participação grande assim nas gôndolas, que hoje a marca está com a predileta, né, não está mais com a Bung. Sim. É muito legal assim. Mas essa passagem no tomate me coloca dentro da AB Brasil, que hoje a empresa chama AB Mauri. Ninguém conhece, né, por esse nome. Por esse nome não. Mas a gente falar as marcas, todo mundo vai lembrar. E tem o ovo maltine, tem a fermento Flashman, mistura de bolo Flashman, tem aquele chato wines. Eu entro, na verdade, dentro de uma unidade de negócio, é um grupo muito grande, mundialmente. Eles queriam uma pessoa no Brasil com experiência em molhos, e que conectassem muito bem marketing e vendas. Basicamente era esse o briefing que o Red Hunter teve, o Red Hunter me ligou e eu participei do processo. Mas para trabalhar com molhos? Então, olha só, esse grupo, a BF, eles têm uma empresa chamada AB World Foods, que é uma empresa de molhos étnicos. Molho oriental, molho francês, molho tailandês, molho vietnamita. E eles queriam trazer para o Brasil essa empresa de molhos. Tá. E aí a gente desenha 2 projetos. Um projeto de molhos para yakisoba, que a gente vende efetivamente no varejo. Não deu certo, foi um fiasco, era mais troca do que qualquer outra coisa. Assim, o produto não performou. Hoje, olhando, eu acho que a gente foi muito ousado, porque lá atrás, né, a gente está falando que o ano de 2014, 2015, 10 anos atrás, eu não sei se o consumidor estava pronto para receber aquele tipo de molho, assim, um molho extremamente apimentado, ou um molho doce para fazer um yakisoba, com nomes diferentes. Mas no food service performou muito bem. Não vou falar que não está, porque ainda tem, né, umas garrafinhas dos molhos no supermercado, a gente nem encontra. Mas no food service, onde ele performou melhor, hoje a gente conhece aquele molho de pimenta sriracha, cada um fala de um jeito. Mas e que é uma delícia, né? Hoje em dia as pessoas conhecem o sweet chili, o molho sweet chili. Sim. Lá atrás ninguém conhecia. Então esses são os molhos que de alguma forma a gente começa a introduzir. A Sakura era uma empresa muito forte em show e a gente começa a provocar a Sakura. Mas olha só, precisa evoluir. O paladar do brasileiro precisa ser testado de uma outra forma. E a gente fecha uma parceria com a Sakura. Hoje a Sakura é a distribuidora desses molhos para food service e também esses molhos orientais, né, que eles também vendem, comercializam no varejo, mas com uma menor importância. Então foi um projeto que a gente testa, pilota ele por um ano e meio, entende o que dá certo, o que dá errado e fecha uma parceria de negócio. Então, peraí, a gente precisa de um distribuidor especializado porque a gente não vai conseguir fazer sozinho. Então, esse foi um dos projetos. Outro projeto foi a estruturação de uma granola chamada Jordans, que também existe no mercado, uma granola super premium. Então, traz o produto, importa, começa a fazer cadastro em Pão de Açúcar, Zona Sul, esses supermercados mais premium. E aí eu participo desde o começo desse projeto, desenvolvimento de embalagem, pesquisa de consumidor, price point, se a gente vai produzir local, se a gente vai importar. Então, monta esse projeto e o projeto andou. E também teve um outro projeto, que daí é um projeto de consultoria, junto com a Falcone, que é um projeto muito mais conectado no comercial, que é processo de venda, o que tem, o que não tem, como é que eu acho as áreas brancas, como é que está o desempenho dos distribuidores, o que eu posso desintermediar canal, não posso desintermediar canal. E daí eu assumo, eu saio deste projeto, saio dessa fase projetos, vamos dizer assim, né, na B, em torno de um ano e meio, várias idas e vindas para a Inglaterra, e eu assumo efetivamente a diretoria comercial da área de consumo da B Brasil. E ali eu fico por 6 anos vendendo. Né? Aí eu volto de novo a ser o cara que está na linha de frente e que quer vender, assim, que quer liderar o time comercial. Então, basicamente, essa foi a trajetória até chegar na B. E na B, essa
foi um projeto muito bacana, porque a gente multiplica por 5 o faturamento do negócio. Muito porque tinha áreas que tinham distribuidores com 6 vendedores focados em padaria, a gente destitui esse distribuidor e coloca um outro distribuidor com 50 vendedores focado no canal de varejo, de consumo. Além disso, áreas que a gente não atuava, clientes que a gente não vendia. Então a gente vem ao longo do tempo estruturando toda essa mudança para grandes projetos que acabaram acontecendo. Um deles foi quem era o distribuidor do Ovo Maltine, historicamente no Brasil, depois que a Bea comprou a marca, era a Balduco, e a gente tira a distribuição da Balduco, traz para dentro da nossa distribuição, o que fala assim, caramba, que loucura, porque Balduco tem não sei quantos mil vendedores, não sei quantos mil merchandise, a força de vendas dos caras é muito, muito forte, mas aí tem uma coisa que eu acredito muito no mundo do marketing e de vendas, que é foco. A gente ia dar mais foco na marca. Tá. A gente foi tão bem sucedido que a gente, num outro SKU que era distribuído pela Cargill, a gente tinha um SKU e foi construído uma equipe de 6 pessoas para vender um SKU. E isso aqui estourou de vender, a gente começa a colocar o Ovo Maltine em todas as sorveterias, cafeterias do Brasil. Então, esse foi a minha trajetória dentro da B. Nossa, você ficou bastante até, né? 6 anos lá e fez uma... E aí depois você acabou com os ovos, indo para a área de ovos ou não? Você ainda... Não, a gente não. Você trabalhou também na Minerva, não foi? Com carnes? Isso, aí da AB. Na Minerva, como é que foi a minha experiência? Foi uma experiência de 2 anos, eu era diretor Brasil na Minerva, então tinha uma estrutura grande. Tinham 2 grandes estruturas, né, de vendas, era Key Account e distribuição, mas distribuição era rota, venda direta. Aí depois tinha a área de marketing, trade marketing, administração de vendas, o e-commerce. Qual que é o desafio da Minerva, né? E, aliás, qual que é o desafio de qualquer empresa de commodity? Vamos pensar, qual que era o desafio na Bunge, que era óleo de soja, era agregar valor. Sim. Qual que era o desafio da margarina? Era agregar valor. Qual era o desafio do tomate? Era agregar valor. Qual que é o desafio da carne? Agregar valor. Então, o grande desafio foi estabelecer uma marca que chama Estância 92, que tinha uma participação muito pequena e que, quando eu saio do negócio, efetivamente está como o principal driver de rentabilidade da empresa. Beef Premium tem ali entre 8 e 10 vezes a margem de um Beef Commodity. Então, e como que você transforma isso? Como é que você conecta toda uma estrutura para mudar a mentalidade? Porque eu sabia que o commodity, o mercado ia puxar, o mercado ia comprar, mas o Beef Premium não. Então a gente muda, assim, muda a remuneração variável do vendedor, muda a estrutura de reuniões do time de vendas, a gente conecta o time de marketing para efetivamente ajudar o time de vendas a fazer e construir essa marca. Nessa época eu tinha recém saído de um mestrado na GV, que eu fiz um mestrado em marketing na GV. Uma das teorias que eu estudei, ela falava muito da importância que você tem das pessoas influenciando o seu negócio. E é quase que você tem um ecossistema que gira em torno do teu negócio e da tua marca. Como que eu traduzi isso para o mundo da Minerva? Eu falei, poxa, eu preciso vender Beef Premium. Eu preciso chegar a 5 mil clientes, 10 mil clientes muito rapidamente. Eu já fiz as mexidas e as crenças na questão comercial. Como é que o marketing vai ajudar isso agora? A gente traz, para fazer uma campanha para a gente, a Sabrina Sato e o marido dela na época, o Duda Nagli. E foi uma campanha diferente, porque basicamente era assim, era a Sabrina falando com o time de vendas, Sabrina e Duda, né, numa brincadeira de casal ali tal, falando com o time de vendas, e falando com os meus clientes, com os meus varejistas. E ela incentivava o varejo, o pequeno restaurante, o pequeno estabelecimento a falar para os clientes deles sobre a minha marca. Então acho que assim, acho que é a primeira vez que alguém usou um influenciador para influenciar as pessoas. Então, era um influenciador para convencer a outra pessoa ser influenciador. Era basicamente isso. Então a Sabrina, ela abria a câmera e falava assim, olha, você que é dono do estabelecimento e você já está começando a trabalhar com Estância 92, você precisa contar para os seus parceiros sobre a marca. Aí eu falava dos atributos de produto. E ela tinha uma outra pegada que é para quem não trabalhava ainda com a marca. Se você tem um pequeno estabelecimento, se você ainda não trabalha com a marca, você está perdendo por causa disso.
E aí, internamente, a gente também fez uma campanha onde toda empresa tem micro-influenciadores lá dentro. Sim. Que na época nem se falava também de micro-influenciadores, a gente mapeou, tinha gente do nosso time Minerva que tinha 5 mil seguidores, 6 mil seguidores, 10 mil seguidores. Então a gente juntou um esquadrão de 30 pessoas e esses caras também começaram a falar com os mercados locais, para os mercados locais também falarem com seus clientes. Cara, vocês não têm noção do que aconteceu. Foi incrível. Não têm noção. Foi um absurdo. Não tinha carne para entregar. Ai, que legal! Foi um absurdo, porque começou a viralizar de um jeito e cada vídeo bacana que as pessoas colocavam, assim, que os donos de restaurante, que os donos de supermercado, porque daí ficou aberto, né? Porque tinha gente que dava testemunho de qualidade, tinha gente que convidava para vir para o restaurante deles porque ia fazer um dia de promoção em Estância 92. Então, tinham vídeos de tudo quanto é jeito, assim. Isso foi muito bacana, foi muito legal, porque criou um movimento em torno de uma marca que estava ainda em processo de crescimento. Sim. Tudo isso, obviamente, né, e vem essa visão de negócio, né, porque você tem que alinhar a cadeia. Então a gente teve que alinhar com a originação, falar, olha, eu vou precisar de mais boi desse tipo, Sim. mais carne desse tipo, bife primo, que daí tem questão de seguro, uma carne um pouco mais cara, eu acho que a gente vai explodir a venda. Então teve que preparar toda essa cadeia para um projeto que foi muito bacana, muito bem sucedido. E nessa linha de agregação de valor, de você pegar uma commodity e olhar de uma forma diferente, também teve o projeto de e-commerce. Hoje é um maior e-commerce de proteína do Brasil, se bobear da América Latina. Eu tenho uma amiga que toca lá, a Rafa. É muito legal. Ela toca o e-commerce da Minerva. Ela entrou agora, ou não? A Rafa, ela deve estar lá há uns 4 anos, mais ou menos. Isso. Uns 4, 5 anos, por aí. Então, Ela era JBS, aí foi pra lá, aí ela foi pra tocar o e-commerce. de novo, volta para a minha parte acadêmica, né? A minha dissertação, eu estudo como que as tecnologias estavam transformando o relacionamento B2B. Tá. Então eu estudo o WhatsApp, que eu acabei falando aqui já. Eu fui o primeiro usuário da Scantec no Brasil, lá com o Raul e com o Narita. E também fiz uma ponte na minha dissertação estudando o case Scantec e o que a Scantec poderia transformar no varejo. Acho que até foi um pouco visionário, né, no que está escrito lá na minha dissertação. Sim. E eu estudo muito o Compre Agora, os marketplaces, o marketplace do Martins. Um dos aprendizados que eu percebi quando eu comecei a entrevistar essa cadeia que o Compre Agora estava entregando é que eles usavam o vendedor como um propagandista do e-commerce. Então o vendedor do distribuidor ele era um propagandista, era conectado, esse cara ele tinha remuneração variável. Quando eu entro na Minerva, eles estavam construindo o e-commerce como uma unidade apartada. Eu falei, não, gente, não pode ser apartado, porque senão este vendedor aqui, ele vai olhar o e-commerce como inimigo. Sim. Então a gente tem que estar conectado. Putz, me chamaram de maluco, de doido. Sim. Não, mas isso aqui vai trazer Mas um projeto. fazia todo sentido. Tal. Eu falei, não, mas vamos fazer. E aí, basicamente foi isso. A gente faz o lançamento do e-commerce. Meu primeiro mês foi de 17 mil reais. Eu lembro até hoje, assim, que a pessoa que toca, né, até hoje o e-commerce lá, um grande amigo meu, que é o Narita, existia um briefing para trazer um gerente para ser o head do negócio de e-commerce e queriam pessoas tradicionais, né, de e-commerce. Vai buscar um cara na Magazine Luiza, nessas grandes empresas, né, de e-commerce. Cara, eu fui buscar uma pessoa que entendia de processo e que entendia de comercial, porque para mim é o que a gente precisava fazer o negócio ser transversal no negócio. E foi uma decisão mais acertada possível, porque daí assim, a gente teve que mudar cadastro de produto na base, a gente teve que refazer todo esse processo logístico, a gente teve que refazer todo o processo de pricing para que tudo fosse automatizado. Então, de alguma forma, até esse e-commerce ele foi melhorando toda a estrutura comercial que a gente tinha. No primeiro mês, acho que deu, sei lá, 17 mil reais de faturamento, hoje já é coisa de milhões e milhões de reais. Sim. Foi muito bacana o trabalho. E com o vendedor sendo propagandista, com a comissão sendo garantida para ele. Então, aquele vendedor, ele tinha ali 120 clientes movimentados no mês, se ele abrisse algum outro cliente, ou se ele transformasse esses clientes numa venda de e-commerce, ele continuava com a remuneração variável dele. Só que esses 120 clientes era a média que ele fazia, ele tinha mais clientes para atender dentro daquela rota. Então esses caras começaram a pensar assim, poxa, mas peraí, então se eu converter este cliente que eu visito toda semana para o e-commerce, eu vou ter mais tempo
Para pegar outros clientes e aumentar minha massa de faturamento. Os vendedores espertos, que são os mais antigos, viraram rapidinho a carteira, assim, 40%, 50%, 60%. Primeiro cara a virar a carteira 100% para o e-commerce era um cara de 62 anos. Que legal! Mas aí vem o relacionamento. Aí o cara que conhece o cliente, que está lá todo dia, que tem a confiança estabelecida. Sim. Esse cara estourou depois de vender, porque ele teve mais tempo para vender para outros clientes. E aí, o que começou a acontecer? Qual que é a conexão com a história que eu estava contando para vocês do Beef Premium? Vender carne cara não é fácil. Não é todo mundo que tem coragem de oferecer. Fala assim, quanto custa essa caixa? Essa caixa custa R$ 1.350. Isso aqui, o que é esse produto? É um Chuck Tie Roll. O cara não sabe nem falar, não sabe nem explicar. Acho que nem eu sei. Mas a gente percebeu que o e-commerce, ele abriu uma janela de produto premium para um varejo que estava querendo comprar e talvez o meu vendedor não estava oferecendo. Porque o mix de venda de produto premium no e-commerce era muito mais rico, muito maior. Mais amplo, né? Sim, mais amplo. E a gente via que as pessoas tinham dúvida, mandavam mensagem no chat e tal. Então essa conexão foi muito bacana, assim. Eu saio da Minerva por uma questão pessoal, eu tinha me divorciado e tal, mas foi uma experiência muito bacana, assim, muito interessante. E depois disso eu vou para uma empresa de plant-based, meio que até por uma indicação do próprio... Exato. E como que foi essa experiência? Porque aqui no Brasil eu senti que não vingou muito bem, né? Ou não sei se as marcas não fizeram muito bem. Não foi no Brasil, foi no mundo. Então eu senti que isso não veio com muita força, mas hoje já virou... Então, eu estava nesse sai não sai da Minerva e um dos líderes lá da Minerva tinha um contato com uma private equity americana que chama Lever Venture Capital, que é a maior investidora no segmento de plant-based e alimentação alternativa do mundo. E aí eu entro na Lever para ser um apoio deles no Brasil. Então, mapear outras startups, ser presidente efetivamente de uma delas, de uma das startups que é a Denil, e basicamente e fazer captação de investimentos para investidores no Brasil também. Então até tinha um incentivo de captação de investimento, e isso até no primeira parte assim, do trabalho funciona muito bem. Eu consigo fazer captação, dar sustentação e ajudar a Lever nesse processo. Só que tem uma discussão muito grande, acho que o plant-based tem que ter uma discussão maior, assim, eu acredito demais, eu acho que o mundo precisa de proteínas alternativas, né? O mundo vai consumir mais proteína, a carne vai ficar cada vez mais cara. Não, porque assim, tem uma hora que não consegue suprir, né, porque assim, não consegue nascer bicho tão rápido. A gente tem países de grande porte de pessoas, né, numéricos, assim, China, Índia, entrando no consumo de proteína animal, né, mais fortemente, até porque são países que estão enriquecendo, ao mesmo tempo que a gente tem uma questão de sustentabilidade, que o mundo está querendo olhar mais para consumo de água, para impacto nas florestas. Cada um tem os seus motivos, mas tem então essa questão. É um paradoxo, então isso vai ter que ser resolvido de alguma forma por algum tipo de proteína. Proteína alternativa, né, de planta, o mundo entendeu que era isso, mas aí vamos falar só do que é carne de ervilha, de soja, hambúrguer de ervilha, de soja. Teve uma questão que é a questão sensorial. Não adianta a gente falar com uma pessoa que um hambúrguer de picanha é igual a um hambúrguer de ervilha. Assim. A gente come picanha há 3.000 anos, a gente estava 3 anos comendo ervilha. Eu ainda acredito que essa categoria ela vai se reinventar e vai voltar, mas fato é que no mundo ela flopou, não aconteceu. Talvez a categoria de leite está conseguindo... navegar bem nesse negócio, e a gente vê as barras de cereal, aquelas barras proteicas também acontecendo. Então acho que é um movimento que o mundo vai passar e vai ter um aprendizado muito grande. O que aconteceu com o plant-based no mundo é que quando ele entra no mercado, os juros do mundo era muito baixo, então teve uma onda de dinheiro sendo investido nesse segmento, e depois essa onda de dinheiro saiu. Então na hora que a onda de dinheiro saiu, as empresas acabaram não tendo dificuldade de pagar suas contas. Essa empresa mesmo que eu trabalhava, que era a Denil, ela acabou fechando. E essa passagem pela Denil, ela de alguma forma fala com a Mantiqueira. Porque a gente estava estabelecendo algumas parcerias de trabalho. A Mantiqueira tem uma marca chamada Novo, que era minha concorrente, e a gente se aproxima no sentido assim, poxa, meu caixa não está positivo, o teu caixa não está positivo, o que a gente pode fazer juntos para a gente, vamos trabalhar de forma cooperada aqui e tal.
E aí eu me conecto com a Mantiqueira, com o time da Mantiqueira, até que o Márcio, que é o meu chefe hoje, me faz uma proposta para assumir a área de marketing e inovação de ovo. E eu falo, ai, caramba, fazer marketing e inovação de ovo. Então é isso que eu queria saber, porque difícil, né? Desafiador, né? Para você que já trabalhou com grandes marcas, que não é que seja fácil, né? Porque eu acho que não existe nada fácil, até com a sua experiência, mas olhar assim e falar, vou me limitar, é algo que eu posso olhar para fora, entender se tem mais, né, horizontes aí para eu poder trazer de inovador, né? Como foi isso para você? Eu acho que assim, primeiro vem aquele estranhamento, porque acho que eu falei outro dia numa palestra assim, ninguém sai de uma faculdade querendo ser gerente de produto de uma marca de ovo, né? As pessoas querem trabalhar, sei lá, na Unilever, na Reckitt, na Ambev, em grandes marcas de consumo. Sim. Só que, por outro lado, eu tenho essa passagem no mundo da proteína e eu acredito que o mundo precisa ter uma proteína boa, assim, de boa qualidade. E eu topo esse desafio. E, cara, tem muita coisa bacana para fazer em ovo. Tem muita coisa bacana. Olha, só de receita tem um monte. Nossa, quando a gente era pequeno, talvez pelas dificuldades, enfim, da época, eu lembro que a gente não tinha muito frango, carne, eram coisas que eram caras, né? Então tinha ovo. Então meu pai fazia ovo de todos os jeitos. Então era o quebradinho, aí era a gemada, era do que. Então tudo era ovo, era o cozido, era o frito, tinha de todas as maneiras. Então eu cresci comendo ovo. Então, e assim, e a hora que a gente olha o consumo per capita de ovo no Brasil, o que está acontecendo, eu acho que é uma das categorias que mais cresce e ninguém está falando disso. Exato. Quando a gente pega os últimos 10 anos, o consumo per capita cresce 86%. Caramba. Nos últimos 10 anos. Hein? É muita coisa. É muita coisa. E aí, se a gente olhar os espaços de ovo no supermercado, eles são os mesmos, né? Os mesmos. Os mesmos. Não se sofisticou aquele espaço, não muda. Não. Mas vamos só lembrar, vamos tentar entender qual foi uma lógica que eu comecei a estabelecer na minha cabeça, assim. E a Mantiqueira é uma empresa muito legal, ela liderou muito o movimento. O Leandro Pinto, que é o fundador, ele liderou um movimento muito legal no Brasil. Quando eu era adolescente, consumo de ovo era vilão, né? O ovo faz mal pro coração, o ovo tem colesterol, e isso foi mudando, essa percepção foi mudando, né? De alguma forma a indústria de ovo conseguiu se provar e falar, não, peraí, não é bem assim, olha o que é o meu produto. Hoje, se a gente for num endócrino, se a gente for num nutricionista, ele vai falar, consome 2 ovos no café da manhã, 2 ovos na hora do almoço, 2 ovos... Olha que coisa bacana que aconteceu na mudança de percepção de categoria. Que categoria que conseguiu dar essa virada Nenhuma. assim? E o ovo acho que deixa ter uma vitamina só, ele tem todas, não é? Tem tudo, tem todas as proteínas. É a B12, eu acho que ele não tem, alguma coisa assim, a B6, eu não lembro agora, mas ele tem tudo. Então é um café da manhã mais nutritivo que existe, é o ovo. Exatamente. Então assim, nenhuma categoria que a gente conhece teve uma mudança de percepção tão forte. Nenhuma categoria que a gente conhece teve um aumento de consumo per capita tão forte. O que falta ainda para a categoria, eu acho que é essa questão no ponto de venda, ela se organizar melhor, ela mostrar mais o produto, ela diversificar um pouco mais, porque existe uma série de tipos de ovos, né? Você tem ovo com ômega 3, ovo com selênio, vitamina E, você tem ovo de galinha livre, soltas, que é caipira, o ovo jumbo, você falou, Sim. né? O jumbo, que é o que a gente está promovendo agora. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa organizar dentro do ponto de venda. A gente está tentando fazer esse movimento, né? Então, assim, o nosso projeto começa junto com a agência Ana Couto, onde ela faz um reposicionamento da nossa marca corporativa e entende, né, qual que é o arquétipo da nossa empresa, como que ela se relaciona com as pessoas. A gente escreve lá, né, o nosso propósito é alimentar bem as pessoas, é alimentar boas relações. Numa segunda etapa, a gente escolhe a marca Happy Eggs, que já era uma marca, era uma submarca do portfólio. Tá. Então a gente tinha lá Mantiqueira, Happy Eggs. E ela era uma linha de galinhas livres dentro de uma marca Mantiqueira, que era uma marca de uma granja convencional, né, com gaiola. Então a gente, peraí, então vamos destacar essa marca, vamos criar todo um reposicionamento e vamos montar um projeto em cima dessa marca. Legal. Associado a isso, tem uma coragem muito grande do fundador da empresa, que em 2020 ele assume publicamente que ele não vai mais construir nenhuma unidade de gaiola, só vai construir unidade de galinhas livres, e foi tido como louco. Mas hoje o mercado está entendendo o movimento que foi feito. Interfere muito na qualidade do ovo, né? Sim. E o que acontece?
esse tempo de preparação, a gente está falando de 2020, a gente só lança a nossa campanha agora no ano de 2024. Porque tem um tempo de preparação para você aumentar a produção de ovos de galinhas livres, porque o nosso sistema ele é todo automatizado. Né? Assim, a empresa é toda automatizada, então são equipamentos que demoram importação, o ciclo, né, da hora que você toma uma decisão de aumentar um ovo a mais de galinha livre, você demora pelo menos uns 18 meses, aí se você correr muito, vai ficar 13, 14 meses. Então é um ciclo longo. Fato é que quando a gente consegue preparar, quando a gente consegue entender que a gente tem mais volume, a gente fala, opa, agora eu quero colocar a marca de uma forma mais evidente. Eu, particularmente, eu acredito que categoria forte tem marca forte. Sim. Então a gente faz aí a segunda etapa do trabalho com a Ana Couto, que é o posicionamento da marca Happy Eggs, todo um estilo de comunicação, desde embalagem, desde materiais de ponto de venda. Bem moderno, né? O formato. Sai do estereótipo, sai totalmente do estereótipo. Muito. Sim. Porque o que a gente imagina de uma galinha? Ah, ela é da fazenda, ela usa chapéu de palha, tem aquele capinzinho na boca, tal. Não, a gente vai para um outro caminho totalmente diferente. Por quê? E aí tem um ponto do entendimento de marca. A Happy Egg está posicionada para consumidores conectados com bem-estar. Esses consumidores conectados com bem-estar são pessoas urbanas, são pessoas mais jovens. Então a gente traz essa comunicação mais próxima desse consumidor. E a nossa galinha, no nosso último comercial, ela vai para baile funk, ela vai para karaokê, ela usa óculos Juliette, ela vai parar na lua, porque ela é livre, então ela pode fazer o que ela quiser. Sim. E ela é urbana, então a batida de funk da música é muito bacana, assim, do nosso comercial. Então tem esse comercial, junto com isso a gente entra numa estratégia de retail media muito forte, coisa que não acontecia para a categoria. E foi até interessante porque conforme a gente começou a puxar os clientes para essa negociação, e aí veio no lado comercial de novo, né? Falou, não, eu quero fechar um plano com você de fechamento de ano, 6 meses eu vou fazer investimento e eu quero, sei lá, uma placa de elevador, uma escada rolante, tantos tabloides, tantos pontos extras, quanto custa? O cara da categoria não estava acostumado com isso, porque falou, opa, peraí, mas eu preciso falar com o marketing, preciso falar com o trade, porque... Aí quando entrava o marketing e o trade, falava assim, nossa, mas vocês querem fazer isso em ovo? Porque a gente está acostumado a vender para, sei lá, para Heineken, para BRF. Sim. E teve um dos casos que o cliente falou assim, não, mas eu não posso te vender esse espaço na escada rolante, porque esse espaço ele é da BRF. Eu falei, tá, mas não tem nada lá. Não, mas é que a BRF ela renova o contrato com a gente, sempre foi a mesma diferença do dinheiro deles e do dinheiro do ovo. Né? Pois é. Exato. Puta, é verdade, né? Eu falei, então, vamos fazer. E tá lá até hoje. É uma loja em São José dos Campos, tá lá até hoje, o nosso espaço lá marcado, sabe? Então eu tive esse desafio do varejo olhar para o ovo e falar assim, peraí, mas será que é verdade que ele quer botar de investimento aqui, que ele quer fazer retail media com a gente, que ele vai trazer essa comunicação divertida, né? Porque nesse da escada rolante tá escrito assim, com Happy Egg a qualidade da sua receita só sobe. A gente pegou só a parte da sua... legal! Muito legal! Adorei! Então, aí a gente fez algumas... A gente fez Buzz Door também, né? Que era assim, popó buzinar que não vai mudar a sua vida. Criativo! Não vai mudar a sua vida. Que é o popó da nossa galinha. Assim. Então a gente fez sempre uma pegada muito, muito divertida, né? Que é o arquétipo de Happy Eggs. Então, voltando assim a essa questão de varejo, a gente conseguiu fechar com 36 clientes, um plano muito bacana que são os principais clientes de varejo do Brasil, um plano muito bacana de retail media, que deu visibilidade para a marca e sempre trazendo essa mensagem divertida. Aí gruda. Grudou e é um case para a gente interno, é um negócio que a gente cuida com muito carinho. Internamente, assim, a gente fala muito das nossas marcas, a gente ambientou nosso escritório, a gente ambientou nossas fábricas, a gente não é uma empresa, você entra no nosso escritório, ele não é um escritório de uma empresa de uva, é quase que uma agência de branding, assim, né? Até porque foi o primeiro trabalho que eu tive a chance de fazer lá, falar, agora eu vou deixar isso aqui com a cara do marketing. Então foi isso, assim, sabe? Esse tem sido o desafio. Mas no ovo, eu acho que o que está por trás dessa conversa com o consumidor é contar para eles o que é o ovo, é contar para esse consumidor o que é o ovo. A Happy Egg está contando o que é ser uma galinha livre. Que talvez o consumidor não estava conectado com isso ainda. A gente está trazendo isso para a pauta, a gente está trazendo isso para a discussão. A gente está falando assim, olha,
tem uma forma que a gente ainda tem na nossa estrutura, né, que é o sistema convencional, mas a gente quer levar a nossa empresa para um outro caminho. Vamos fazer isso junto? E aí a gente está convidando esse consumidor a ter essas conversas com a gente, é muito legal. Eu até falo que a gente tem, sei lá, uma legião, um clã, uma faca, mas cara, a gente tem uma galera que está vindo com a gente, sabe? E a gente está muito feliz com os resultados que a gente está conquistando. É importante ter esse engajamento, né, dessas pessoas para acompanhar junto com vocês. Super, né? É o melhor que tem, né? Muitas vezes consumidores, né, que são exigentes, que querem entender o que estão ingerindo, colocando para dentro da sua casa. Tem curiosidade, querem saber, dão ideias, assim, a nossa mídia, a rede social é bem ativa. Então, assim, em Happy Eggs a gente está fazendo esse trabalho de abrir espaço para galinhas livres. Esse é o propósito da nossa marca, é liderar esse movimento. Quando a gente vai para... Aí um outro ponto que a gente acredita muito é contar para os consumidores sobre o ovo, que é um pouco do que você falou. Assim, cara, o ovo ele era vilão, virou protagonista, mas e o que que é? O que que tem? Aí eu falei, poxa, peraí. Eu comecei a estudar, né, as questões do ovo. Eu falei, pô, 2 ovos jumbo vai dar 15 gramas de proteína. Um ovo jumbo tem 7 gramas e meio, então 2 vai dar 15. Sim. Tá, então peraí, 15 gramas de proteína, tem uns prós da vida aí com 15 gramas de proteína. O pró da vida custa R$ 8, R$ 9. O ovo vai custar R$ 1, R$ 1,20. O período mais caro, R$ 1,40, 2 ovos. Aí eu falei, opa, peraí, check. Lista de ingredientes. Aqui tem 10, 12, 14 ingredientes químicos na listagem de ingredientes. O ovo nem tem lista de ingredientes. Não existe lista de ingredientes em ovo, porque o ovo é o ovo. Sim. Aí tem uma parte que é mais difícil, né, do consumidor entender que a proteína do ovo, o corpo absorve mais, em torno de 90% das 15 gramas o corpo absorve como proteína, e no caso do leite em torno de 70%. Então eu falei, opa, peraí, tá aqui montado uma linha de comunicação perfeita para eu contar para esse consumidor o que é esse produto. Então eu peguei e fiz uma repaginação da minha embalagem do ovo jumbo, que ele já existia, já era um ovo super bem distribuído. Coloquei gigante na embalagem, a cada 2 ovos 15 gramas de proteína, e a reboque veio a cada 2 ovos extra 13 gramas de proteína, que é um ovo menor. Né? Só para vocês entenderem, o tamanho do ovo está relacionado à idade da galinha. Então o ovo jumbo é uma galinha mais velha, o extra é uma galinha sabia. O extra é uma galinha um pouco mais nova, o ovo grande é uma galinha um pouco mais nova, o ovo pequeno é uma galinha bem jovem, que às vezes a gente vai até para ovo líquido, não dá tamanho para ir para consumo. Então a gente estudou o que tem de proteína no ovo, criou uma linha de comunicação e a gente lançou um tagline aí chamado Naturalmente Proteico. Uau. Cara, que é simples, mas fala tudo. Sim. E tá falando para o consumidor assim, este ovo que você está comendo, ele é naturalmente proteico. Então assim, cara, foca mais no ovo, que ele vem com a questão de aumento de consumo per capita, entendimento da quantidade de proteínas do ovo, entendimento... Ele sacia a sua fome também, saciedade. né? Quando é ingerido junto a um carboidrato, ele também sacia a sua fome. Então você não fica aquela manhã com fome, né? Se você come logo cedo, tem uma série de benefícios, né? Cara, e o ovo é tão legal, que tem uma série de artigos científicos que falam que o ovo estimula a produção do GLP-1 no intestino. O que é GLP-1? Ninguém sabe. Mas GLP-1 é um hormônio que os Ozempics, os Wegovy, os Monjaros da vida estão imitando. Eu vi, você acredita que eu vi isso ontem no canal do YouTube falando sobre isso, que o Ozempic natural. Quase que eu falo assim, cara, o ovo é o novo Ozempic, assim, sabe? Aí a gente para e pensa, né? Nossa, ele entrou na área de marketing, né, para trabalhar com ovo, caramba, né? Como que deve ser um desafio tão grande? Você está abrindo um mar de opções aqui, tem um marzão aí de opção, que pode ser explorado com públicos. Para posicionar a categoria como uma categoria de produto saudável e para posicionar uma marca para ser uma marca forte e relevante dentro dessa categoria. Então, o meu pensamento é exatamente esse. E, cara, é um mundo, tem muita coisa legal, assim. Um outro projeto que a gente tem lá dentro, que é muito bacana, e até vou fazer o merchandising aqui, tá? Podem acessar aí, todo mundo acessa www.mantiqueiraemcasa.com.br, pode colocar o cupom de desconto André20. Boa. O que é isso? Que 20 de 20% de desconto? Uau, eu vou! Olha só! A gente vai depois deixar aqui na descrição. Em São Paulo e no Rio de Janeiro,
São Paulo capital, Rio de Janeiro capital, eu entrego o ovo da granja direto na sua casa. Ele vem embaladinho, uma caixinha bonitinha. Se tiver chegar algum ovo quebrado, aciona o meu saque que eu reponho para você sem nenhum tipo de problema. É um negócio muito bacana pra gente. É incrível. Porque assim, eu entrego. Vamos lá, comprar ovo é bom? Não. É fácil? Não, é um perrengue. Você vai lá, pega o Como transitar com aquele negócio de ovo, você não meu sabe Deus. onde você põe no carrinho. No carro. Você pega lá um refrigerante, você vai pôr, você fala, põe embaixo, põe em cima. Aquele receio de quebrar dentro do carro. Aí ficar quando aquele você cheiro. organiza seu carrinho de compra, a hora que você passa no caixa de supermercado, você desorganiza tudo de novo, porque o ovo vai para a posição invertida. Aí quando você vai pro teu carro, você fala assim, caramba, eu ponho o ovo aqui no bagageiro, ou eu ponho no banco do motorista, se eu ponho no bagageiro, alguma coisa bate, quebra, se eu ponho no banco do motorista, acho que vai mais tranquilo. É todo um cuidado que tem que ter e um risco grande, E se você mora em apartamento, ainda é pior, porque você vai com um monte de sacola, aquela sacola de ovo, você fala assim, caramba, vai quebrar, não vai quebrar. Então assim, é super difícil. Então a gente quer resolver isso. O Mantiqueira em Casa resolve isso, porque ele leva uma conveniência, ele entrega na tua casa numa caixinha super protegida, super bonitinha, a quantidade de ovos que você quiser. Que legal. Na frequência que você quiser. Então é um clube de assinatura, você pode receber semanalmente, quinzenalmente, cada 21 dias, a cada 28 dias, a cada 35 dias, a cada 42 dias. Você pode receber uma caixinha, 3 kits de 10 ovos, que dá 30 ovos, ou você pode receber uma caixa de 360 ovos. E pasmem, tem gente que compra a caixa de 360 ovos. A Graciane Barbosa deve ser. E não Olha, é a Graciane, ela deve comprar com certeza. Não é restaurante, é gente que tá, gente da maromba, que coloca come o ovo como prioridade. Eu como 4 de manhã, e aí se eu compro a caixa com 10... Ó, então você tem 4 galinhas trabalhando para você todos os dias. Então, pois é, agora eu preciso de mais galinhas. Uma galinha, as pessoas não sabem disso, mas uma galinha ela bota um ovo a cada 23, 26 horas. Olha, eu não sabia. A cada 26 horas, né, o número correto que a gente usa. Então, assim, se você está comendo 4 ovos, 4 galinhas praticamente trabalhando para você. Eu vou comprar umas 3 galinhas, deixar lá em casa. Não, vamos acessar aí, Mantiqueira em Casa. Mas para ver como é prático, né? Não é ter galinhas, né, gente? Vamos receber o ovo em casa, porque é muito mais prático, menos sujeira possível. Sim. Então, assim, resolve a questão da conveniência. É um ovo que chega na tua casa fresco. Se tem algum problema do ovo quebrar, a gente faz a reposição. Então, assim, é um serviço que a gente está oferecendo para esse consumidor e é um serviço que está crescendo exponencialmente. Eu ia até te perguntar agora, né, o que teria de inovação nessa área, mas acho que você já acabou falando muitas frentes aí inovadoras. São milhares de assinantes e milhares, imagina que cada assinante, a frequência de compra média é dá para falar que é 15 dias, 14 dias. Então, um pouco menos do que isso. Então, cada assinante recebe ovo 2 vezes no mês. São milhares de entregas. São milhares de entregas dentro de São Paulo. Logística própria? Logística própria. O ovo sai das nossas unidades, passa no nosso CD, ele já vem na caixa pronta, tem uma primeira inspeção na fábrica, quando passa no CD faz uma segunda inspeção, quando vai para o motorista fazer a entrega ele faz uma terceira inspeção, inclusive ele já até sai com algumas caixas adicionais, porque se ele percebe que quebrou ali no trajeto, porque o ovo é frágil, né, gente? Sim. Então tem uma logística delicada. Ele pega e já faz a reposição ali São mesmo. Paulo também não ajuda muito. São Paulo também não ajuda muito, né? Com as Nossa, aquela tudo ainda, né? Aquele tapetinho, assim. Menos mal. Não é, né? Só buraco. Então, assim, é uma forma diferente de você se conectar com o consumidor, de entregar produtos. Ali a gente, todo marketing digital, toda estratégia de venda digital, a gente faz interno. Nós não usamos agência, a gente capacitou nosso time, a gente tem um designer dedicado para esse projeto, um analista de growth dedicado para esse projeto, uma coordenação. E assim, a campanha está dando certo, está dando errado, eu sento do lado dele já falo, não, cara, aumenta investimento, abaixa investimento, tira, entra, sai e tal. Então a gente está... Facilita muito, né? E ainda mais nesse... Não é nem começo, porque você já está 1 ano lá, né? Mas tudo estou quase 2 anos. 2 anos já, nossa! Então já está bastante tempo. Então é isso, né? Sentar ali, entender, ver o que pode mexer, o que não pode. Então facilita muito importante. Muito o dia a dia também, né? Mas olha, André, antes da gente tentar aqui, né, finalizar, porque eu não gostaria, porque o assunto está muito bom, mas a gente tem um momento Pode Essa, que a gente manda aí para os nossos espectadores. Eu ia falar da nossa comunidade, mas eram os espectadores, que você vai vir ao programa e eles mandam perguntinhas. São perguntinhas da sua área, não tem nada demais, pode sortear e ler uma para nós. Como foi mudar de ovos para happy eggs no Brasil?
Gente, eu acho que happy eggs é ovo, né? Então, no final das contas... Eles mandaram o quê? Falando de ovo? A mudança, né, de ovo para happy eggs, no sentido da nomenclatura, né? De você usar o happy eggs na palavra em inglês, talvez, no Brasil. E talvez ovos tenha uma conotação de ser o comum, né? O commodity. Happy eggs é a marca. Sim. É muito legal isso, sabia? Porque onde a gente vai, eu fomento, porque a gente tá na Mantiqueira Brasil, tem happy eggs. Eu compro happy eggs. Eu conheço happy eggs. Não sei, tem uma história com happy eggs. Geração de valor. Então, assim, o entendimento da marca, da sonoridade, happy eggs e tal, muito tranquilo. Nunca a gente teve nenhum tipo de questionamento. Poxa, é inglês. Não, muito tranquilo. As pessoas já reconhecem como marca, óbvio que tem bastante trabalho em cima disso. Mas eu acho que o grande ponto aqui é a coragem, é a determinação de você pegar um produto que é comoditizado e buscar agregar valor. E como o Happy Eggs agrega valor? Agrega valor pelo bem-estar animal, se conectando com esse público jovem que não quer mais práticas do passado. Sim. É um público que quer olhar o futuro de uma forma diferente. Então, acho que nesse sentido o Happy Eggs está sendo extremamente bem sucedido, assim, tá uma experiência gostosa de trabalho. Muito legal, André. Muito Olha, bom. Eu adorei a entrevista, você gostou? Também, eu bastante. também gostei. A sua trajetória, assim, né? Eu quero te parabenizar, porque assim, sua trajetória é incrível. Vendedor, marketing, pricing, private equity. Tudo que possa. Compras. É um profissional que entende de tudo, né, gente? Olha, se eu tivesse uma empresa, eu ia contratar o André. É isso mesmo. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, ele é incrível, né? Se eu tivesse um negócio, eu contrataria realmente. Porque você, assim, tem um olhar muito amplo. Parabéns pela sua trajetória. Eu acho que tá só iniciando, por mais que já está há 2 anos lá, tá só iniciando esse sucesso aí, né, com esse segmento que todo mundo vem conhecendo, vem falando, né, dos ovos. Então, boa sorte para você e quando tiver outras novidades, pode vir aqui no programa contar pra gente novamente, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado vocês aí por estar escutando esse papo. Foi super gostoso, super descontraído. Foi ótimo. E eu adoro falar do ovo, adoro falar do que a gente faz, adoro. Se eu tivesse que começar de novo, Sim. a minha profissão lá atrás, eu faria tudo de novo, igualzinho. Que legal. Que legal. Eu curto muito o que eu faço. Trabalhar Parabéns. pra mim é um prazer, assim. Não, que delícia saber, né, que tá ainda cheio de energia ainda pro momento de ovos, né? Porque eu falei, meu Deus, é um assunto que eu amo. E eu espero que vocês tenham amado. Ele deixou aí, né, o desconto para vocês acessarem lá. Eu vou assinar esses ovos. Andressa, acho que também, Sim, né? com certeza. Tenho certeza que ela gosta de ovos, por isso que eu tô falando. Mas eu agradeço. Deixe um like de vocês para poder compartilhar para mais pessoas esse conteúdo. E fiquem aí que vão ter novos episódios para vocês conferirem sempre no nosso podcast, tá bom? Isso mesmo. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.